Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. E hoje a gente vai dar continuidade então nos cálculos estequiométricos, tá pessoal? E hoje especificamente a gente vai falar sobre reagentes em excesso e reagentes limitantes, parte 1 e parte 2. O tópico até grandinho, então a gente vai dividir essas duas partes, ok? Então vamos lá pessoal. Cálculos estequiométricos, professor, a gente está falando muito cálculo, né? É realmente, então uma parte bem complicada. Tá? Mas a gente vai vencendo aí aos poucos. Quando a gente fala reagente em excesso e reagente limitante, o que seria reagente em excesso? Será que eu coloquei muita coisa? Ou será que alguma coisa está limitando? Realmente tem tudo a ver com o nome mesmo. Mas não, eu trouxe a imagem aqui só para a gente relacionar. Não é que a gente vai adicionar muita coisa e a reação vai explodir, alguma coisa do tipo. Então a gente vai trabalhar o que é em excesso e o que é limitante, certo? Então vamos lá. Ó. Segundo a lei ponderal de Proust, que a gente já viu nas aulas anteriores, denominada lei das proporções constantes. Então, pessoal, prestem atenção que a gente está falando muito sobre proporção, né? O que é proporção? Então, quantidades. Então, quando a gente está trabalhando o cálculo estequiométrico, a gente fala muito sobre proporção. Então, proporção de 1 para 2, 2 para 2 e assim por diante, né? As reações sempre ocorrem em proporções definidas e constantes. Por que isso, definidas e constantes? Não adianta a gente querer que 1 mol de um determinado elemento produza 5 mols de outro, tá? Sendo que a proporção dele específica é 1 para 2 e não 1 para 5. Independente do que a gente coloque, tá? De reagente, vou colocar mais reagente para poder a reação acontecer, gerar mais algum produto. Não, é somente a quantidade específica. Tá? Se a gente adicionar mais, vai sobrar, não vai consumir por completo, certo? Por exemplo, a reação de formação da amônia, ela é realizada então na proporção de 1 mol de gás nitrogênio para 3 mols de gás hidrogênio. Então, qual que é a proporção que a gente está trabalhando? 1 para 3, certo? Conforme mostrado, então, pelos coeficientes estequiométricos. Então, os coeficientes que determinam isso para a gente, que mostra a proporção que a gente está trabalhando, certo? Então, a gente tem aqui a equação abaixo. Ó. 1 mol de nitrogênio, N2, mais 3 mols de H2 vão produzir 2 amônias, certo? Aí vem toda aquela parte, né, que tem de um lado, tem que ter do outro, que a gente já trabalhou também. Então, qual que é a proporção da produção de amônia? 1 mol de nitrogênio, ele produz, 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio vão produzir quantos? 2 amônias, ou 2 mols de amônia, tá? Então, proporção de 1 para 3. Se nessa reação for realizada uma proporção diferente dessa, ou seja, se a gente modificar essa proporção, então teremos um reagente em excesso e um reagente limitante. Então, um vai sobrar e o outro vai ser limitante. Por que limitante? Só vai consumir aquela quantidade. O restante vai ser reagente em excesso. Tá? No caso de reagirmos 1 mol de nitrogênio com apenas 2 mols de hidrogênio. Então, qual que é a proporção que a gente está trabalhando? 1 para 3, não é? E se a gente colocar 1 mol de nitrogênio para 2 mols de hidrogênio, isso vai dar diferença? Vai. Veremos então claramente que a quantidade de hidrogênio ela vai ser o quê? Menor, tá? Do que a quantidade que precisa, a quantidade requerida, pela relação estequiométrica, ou seja, se é 1 para 3, 1 para 2 não vai dar certo, vai consumir menos nitrogênio, né? Menos do que 1 mol. Então, o reagente limitante vai ser quem? No caso, o nitrogênio, né? A hora que chegar a quantidade específica ali do hidrogênio, vai se limitar a consumir o que tinha de nitrogênio. Não vai chegar a 1 mol especificamente. Então, o reagente limitante é aquele que limita a quantidade de produto que pode ser produzida. Então, limitante realmente. Então, a gente colocou uma quantidade, ali no caso de 2 mols de hidrogênio. Então, a hora que consumir os 2 mols de hidrogênio, a reação para de acontecer. Então, reagente limitante, ela vai
parar ali, não vai consumir mais porque não tem mais hidrogênio, tá? Então não vai consumir 1 mol de nitrogênio completo, vai ser menos do que 1 mol, que pode ser produzido então nessa reação. Isso significa que quando o reagente limitante é totalmente consumido, a reação para, tá? Então se consumiu tudo, ela vai parar, independente da quantidade que tem ainda do outro reagente, mesmo tendo outros reagentes, né? Todos os outros reagentes que sobrarem são considerados, então, os reagentes em excesso, tá? Para entender isso, vamos, então, fazer uma analogia. Imagine, pessoal, se a gente tenha, tá, que montar todos os conjuntos possíveis entre parafusos e 2 porcas. Então, a gente pega um parafuso e 2 porcas. Digamos que temos 5 parafusos e 12 porcas. Então, para cada parafuso, eu tenho que colocar quantas porcas? 2. Então, a proporção é de 1 para 2. Um parafuso com 2 porcas. Ok, então a gente tem 5 parafusos. Quantas porcas a gente vai utilizar? 10, não é? Se é 1 para 2, então cada um parafuso a gente vai colocar 2 porcas. Quanto que vai sobrar então, pessoal? Vai ter reagente limitante? Vai. Quem que é o reagente limitante? Parafuso. Acabou o parafuso, não vai se utilizar mais porcas. Nesse caso, os parafusos, então, atuam como reagentes limitantes. E as porcas como reagente em excesso, ou seja, vai sobrar 2 porcas. A gente não tinha 12? Então, se só consumiu 10, vai sobrar 2, certo? Então, iremos parar de montar os parafusos, os conjuntos, no caso, porque acabou o reagente, que seria o parafuso. Então, está sobrando porca. Então, a porca seria reagente em excesso. Então, quais seriam os passos que a gente deve seguir aqui, ó? Calcular a quantidade de reagente em mols, tá? Convertendo cada massa em quantidade de matéria, utilizando a massa molar. Segundo passo, escolher um dos reagentes, tá? E usar a relação estequiométrica para calcular a quantidade teórica, né, do segundo reagente necessário. Então a gente sempre utiliza um como base para calcular especificamente o outro. Terceiro passo, verificar aí qual dos reagentes está presente na relação, tá, em quantidade maior do que o necessário. Esse, então, deve ser o reagente em excesso e o outro deve ser o reagente limitante. Então, se a gente seguir esses 3 passos, a gente consegue realizar o cálculo. Então, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre como que funciona, né, a parte, o que é reagente em excesso, o que é reagente limitante. Então, só para a gente entender o que são. Então, agora, na próxima aula, a gente vai falar como se calcula esses reagentes em excesso e esses reagentes limitantes. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau!